Bom, vamos lá para a nossa próxima aula. Essa aqui é a quarta aula do nosso treinamento. Desde já quero fazer uma pergunta para você. E aí, fez as atividades do PDF que eu passei para você? Depois me manda no WhatsApp, manda lá no nosso grupo de WhatsApp como foi para você esse processo, como foi essa experiência. Divide com a gente como que foi esse processo para que a gente possa entender, possa saber como é que foi e a gente dividir, a gente conversar um pouco sobre isso e entender como que aconteceu tudo, tá certo? E aqui é o seguinte, essa próxima aula eu queria falar com vocês um pouco sobre a importância de um bem muito valioso que toda empresa tem. Mas eu queria falar com um pouco mais de calma sobre isso, por quê? Porque todo esse processo de encantamento do cliente, ele é realmente uma coisa mágica, é uma coisa inacreditável. Eu já tive várias experiências, né, de compras assim extraordinárias. Eu, por exemplo, tive a oportunidade uma vez de comprar um imóvel numa cidade do interior de São Paulo, né, Olímpia. Lá eu fui fazer uma viagem para Termas dos Laranjais, que é um parque aquático, que é um parque aquático conhecido internacionalmente, né? E lá eu tive uma experiência de compra fantástica, né? Eu vi um passo a passo acontecendo ali que eu realmente fiquei impactado com o que aconteceu. E de lá para cá eu venho pensando tanto nisso e tenho proposto isso dentro do meu negócio, sempre para que a gente sempre afie mais o nosso processo de venda, para que o cliente tenha aquela experiência de compra extraordinária. Mas eu queria falar de alguns pontos importantes aqui dentro, para que você fique mais ligado daqui para frente no que vai acontecer. Existe um patrimônio dentro do seu negócio, que é um patrimônio que você não pode deixar de olhar com olhos de amor, tá certo? Que são as pessoas. Pessoal, você que é empresário que está me ouvindo, você que é gerente de venda que está me ouvindo, você que é diretor comercial que está me ouvindo, entenda uma coisa: o seu maior patrimônio dentro do negócio são as pessoas, tá certo? E as pessoas têm desejos. Então, você é aquele negócio que eu costumo falar sempre lá nos treinamentos presenciais que eu faço, junto com o meu time. Ninguém consegue, ninguém consegue fazer alguém feliz se não estiver feliz. Você precisa ter esse entendimento. Você não vai conseguir encantar o seu cliente se o seu colaborador não está encantado com a empresa. Ele precisa ter entusiasmo em falar com a empresa, falar sobre a empresa. Ele precisa estar bem dentro da empresa. E aí o seu trabalho é fazer com que ele tenha um melhor ambiente para trabalhar. Você precisa proporcionar, você que é empresário, estou falando para o cara que é empresário, que ele tem esse poder para fazer esse trabalho, né? Você que é empresário, você que é gerente de vendas, você que é supervisor, você tem que proporcionar isso para o seu time. E você que é vendedor, que está vendo essa aula, você precisa levar isso para a sua diretoria, para que eles entendam essa importância. Isso precisa ficar claro. O ambiente ali institucional, ele precisa ser agradável, precisa ser um bom ambiente para você conseguir aplicar. Eu já tive várias experiências onde recebi clientes lá no comecinho do meu negócio, né? A gente tinha 100 metros quadrados, hoje nós estamos em mais de 2.000 metros quadrados, né? Mas quando nós iniciamos, nós estávamos em 110 metros quadrados. O cliente entrava, tinha uma música gostosa tocando de fundo, bem suave, tinha aquele cafezinho gostoso feito ali quase na hora para ele. A gente sempre deixava um bolinho para oferecer para o cliente. A cadeira mais gostosa de sentar não era a minha não, viu? E nem a dos meus sócios, era a do cliente. A do cliente era a cadeira mais gostosa, era a cadeira que ele sentava e ele ficava, sabe, ai, todo feliz, se achando o rei. E a gente procurava fazer tudo do bom e do melhor para o cliente, tá certo? Com o passar do tempo, a gente percebeu que a cadeira boa não podia ser só do cliente. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo, porque isso foi um erro lá no começo. A gente achava que, ai meu Deus, o cliente é isso, o cliente é aquilo. O cliente é, pessoal. Só que existe um cliente antes desse para ser atendido, que é o seu cliente interno, que são seus colaboradores. Esse pessoal é um pessoal que precisa
ser bem atendido também pelos seus supervisores, pelos seus gerentes, pelos seus diretores. Então a gente decidiu investir para todo mundo tem que ter uma experiência boa. Tudo isso faz parte do processo de encantamento do cliente. Tudo isso faz parte do processo de encantamento do cliente. É a experiência que ele vai ter dentro da sua empresa. Como é que você está tratando isso? Na aula passada, nós falamos de processo. E nessa aula, eu estou trazendo para você o quê? O comportamental. Que tipo de infraestrutura você tem dentro da sua empresa para proporcionar isso para o cliente? Você tem esse cuidado, por exemplo, de deixar um cafezinho pronto, de deixar um bolinho pronto? Você tem esse tipo de cuidado? Isso é uma coisa que você precisa desenvolver o quanto antes. Esse cuidado precisa acontecer. Ele é essencial, tá certo? Então, você precisa ter esse cuidado com o seu cliente interno, para que o seu cliente interno, que é o seu colaborador, tenha esse cuidado com o cliente externo. Isso são alguns pontos que precisam ser afiados. Os processos nós falamos na aula passada e agora nós estamos falando dos comportamentais, tá? E aí, se você precisar fazer algum tipo de ajuste, uma outra coisa importante também que eu não posso deixar de dizer é o seguinte: as pessoas que estão dentro do seu negócio, os seus colaboradores, sua equipe de venda precisa participar do processo ou do fazer o processo de encantamento do cliente. Você não pode deixar eles de fora. Sabe por quê? Porque é igual uma guerra, né? O capitão ele nunca fica na frente, né? Tem o front ali na guerra, tem os soldados de frente e tem as pessoas por trás de tudo isso. Você tem que se colocar como esse mediador, esse cara que está por trás de tudo isso. Você não está na frente. Quem atende o cliente não é você. Então, assim, você não tem essa informação. Essa informação é uma informação que às vezes está com o vendedor. Então, né, o vendedor ele precisa ter ele precisa saber sobre isso, ele precisa participar desse processo. O vendedor ele tem que estar a par do que está acontecendo dentro da empresa, né? E isso é para você que é supervisor, que é gerente, que é diretor. Você precisa colocar o seu vendedor. E se você, vendedor, que está vendo isso, né, que esse também é para você, se você não participa disso, você precisa estar a par. Você precisa ajudar o seu supervisor, o seu gerente a entender isso. Eles precisam entender isso de uma forma mais tranquila para que vocês possam seguir, dar os próximos passos, tá certo? Os processos são importantes, mas o ambiente comportamental também é de extrema importância. Isso tudo, alô, os gestores que estão me ouvindo aí, vocês precisam ter isso em vista. O ambiente. E aí, eu quero também deixar mais um desafio aqui para vocês, mais uma atividade para vocês fazerem antes de ir para a próxima aula. Vou deixar mais um PDF com mais algumas perguntas para que você possa responder e fazer uma mediação junto com os seus colaboradores para entender se tudo aquilo está fazendo sentido para eles. E essa atividade vocês têm que fazer em conjunto. Se você que está me ouvindo é o diretor, é o gerente, é o supervisor, você tem que fazer junto com os seus times. Vendedor, se você, quem está me ouvindo, você tem que chamar todo mundo para vocês fazerem isso em conjunto. É como eu disse nas aulas passadas. Essa mudança, ela é interessante para todo mundo da empresa. Encantar o cliente, todo mundo ganha com o encantamento do cliente. Não é somente você que vende. Todo mundo tem que ter esse cuidado. Todo mundo tem que estar engajado a fazer o negócio acontecer. Se você não engajar as pessoas, com certeza isso não vai dar certo. Sozinho você não vai conseguir, vendedor e supervisor. Se você não conscientizar todo o seu time, você também não vai conseguir. Sozinho vocês não conseguem. Vocês precisam se unir, precisa fazer sentido para todo mundo e a partir daí vocês começam a fazer esse trabalho. Tá certo?